Boa noite, queridos catequistas. Muito obrigado por estar acompanhando aí a Semana do Catequista e estar mais um dia com a gente. É um prazer enorme vê-los você aqui novamente. Ontem nós conversamos um pouquinho com o Ninão, que contou um pouco sobre a experiência dele com a catequese, e hoje nós vamos falar com o Padre Antônio Rodrigues Alves, que é assessor de comunicação e imprensa da Arquidiocese aqui de Campinas, coordenador arquidiocesano da Pastoral da Comunicação, assessor eclesiástico da PASCOM na sub-região Campinas da CNBB e pároco da paróquia São Marcos, o Evangelista, aqui em Campinas também. E nós vamos bater um papo super legal sobre catequese e formação. Padre Antônio, muito obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigado, Jaqueline, por ter feito esse convite. Queridos catequistas que nos acompanham nesta semana de formação, nessa semana catequética, para mim é sempre um prazer contribuir para a formação dos catequistas, para a formação de modo geral dos agentes de pastoral da nossa igreja. O ministério do padre é estar a serviço das pessoas, então quando a gente pode contribuir, e espero que a minha participação aqui hoje possa contribuir bastante para o seu ministério. A catequese, muito mais do que um serviço voluntário, ela é um ministério. Já se fala isso nos documentos da igreja, para que o catequista entenda que é uma vocação ser catequista. Então não é para qualquer pessoa, não é para qualquer um ser catequista, é algo muito importante para a nossa igreja. Por isso eu venho com muita alegria dar esta minha pequena contribuição. Muito obrigada. E nós estamos vivendo aí, o mês das vocações. Eu queria saber para o senhor qual é o valor do catequista no processo da evangelização. Então, evangelizar constitui a identidade da igreja. A igreja existe para evangelizar. Evangelizar é muito mais do que pregar apenas com palavras o evangelho, mas evangelizar é dar um testemunho no mundo do seguimento de Jesus Cristo. E assim como Jesus formou discípulos, hoje nós somos convidados também a levar uma boa nova às pessoas. E nesse encontro com as pessoas, de modo particular, os excluídos, os pobres, os marginalizados, os pequenos, Por isso é bonita a vocação do catequista. Então, o ser catequista é também uma vocação. E é fundamental que você que atua na catequese, compreenda isso, tenha a consciência de que não é um mero serviço voluntário que você presta, dedicando 1 hora, 2 horas da sua semana na igreja, mas é uma vocação. E quando nós falamos de vocação, diferencia um serviço voluntário de uma vocação. A vocação, ela, primeiro, é um chamado de Deus. Então, ser catequista é um chamado. Então, você compreender que você foi chamado por Deus é fundamental nesse sentido. E aí, depois dessa compreensão de que é o próprio Deus que nos chama a evangelizar, levar a boa nova, levar o evangelho aos pequenos, então nós também somos convidados a fazer com que esta comunidade dos discípulos cresça cada vez mais. Então eu compreendo a catequese como escola dos discípulos. Hoje nós precisamos de novos discípulos de Jesus, para Jesus. E onde é que nós formamos? Onde é que está essa escola? É a catequese. A catequese é aonde nascem os novos agentes das pastorais da igreja. Eu costumo dizer que é na catequese, então, que nós temos a nossa fonte de renovação. Porque é lá, com as crianças, com os jovens, hoje também com os adultos. Muitos adultos hoje fazem a catequese, porque não tiveram oportunidade na infância, e aí, depois de grande, fazem o encontro
aquilo que a gente chama no primeiro momento de querigma, o primeiro anúncio, recebem um primeiro anúncio e aí desejam algo mais sistematizado. Isso é a catequese. Né? A catequese é algo, é evangelização, mas não no sentido amplo, né? Mas é algo mais sistematizado. Então, por isso, o papel do catequista é fundamental, porque você forma novos discípulos, você forma os novos membros da comunidade. E aí, por isso, a catequese ela deve estar inserida em toda a igreja, não é um departamento da igreja, da comunidade. E por isso também a comunidade é chamada a ser catequista, a catequizar. E aí é fundamental compreender que o padre catequista, né, catequiza, os membros da Assembleia, na participação na celebração litúrgica, também catequizam. Os membros, né, da comunidade, com o seu testemunho, dão um exemplo para esses novos membros e assim nós estamos catequizando. Mas nós precisamos de algo mais sistematizado. E aí é onde entra o catequista. O catequista, então, é aquele que deve ser preparado, capacitado para exercer esse chamado, né? Para responder esse chamado que Deus o faz. Mas o que significa essa capacitação? E aí é o tema desta nossa entrevista, né? A capacitação não é algo apenas de qualificação, como em outra profissão, né? Se a gente pegar qualquer profissão, para você dizer que é profissional daquilo, você precisa ter a qualificação, né? O mínimo de conhecimento, né? daquela área, daquela profissão. O catequista, claro que não é uma profissão, mas ele precisa também dessa capacitação que aí nós temos vários eixos onde ele pode se basear para essa capacitação. A primeira e fundamental é a palavra de Deus. E aí, inspirados pela palavra de Deus, o catequista é aquele que primeiro bebe da fonte e aí depois, através das suas palavras, do seu testemunho, do seu jeito, ele transmite, né, todo aquele conhecimento que não é só um conhecimento intelectual, mas é um conhecimento pautado na fé que ele professa, que ele expressa na vida da comunidade. Essa capacitação, ela também se dá através da oração pessoal e a oração comunitária. O catequista tem que ser uma pessoa que reza por si e pelos seus. As crianças, os jovens, os adultos que foram confiados a você, catequista. Você tem um papel de pastor daquele pequenino rebanho que é de Cristo, mas você participa no ministério de Cristo nesse sentido. Então você reza por você, pelas suas dificuldades, pelos desafios que a própria vocação apresenta no seu caminho, no seu desenvolvimento. Mas você reza também pelos seus, por aqueles que foram confiados a você. E aí a oração se torna uma fonte de encontro com Deus, encontro com o outro, com o próximo. Né? A capacitação se dá também pela formação. E aí é fundamental o conhecimento da doutrina cristã, católica, né? Conhecer a nossa igreja, conhecer o que ela prega, conhecer, né, conhecer os documentos da igreja. O que a igreja nos apresenta como mensagem? É claro que você não precisa conhecer tudo. Você não precisa, nem o padre sabe tudo. Deus que me livre, seria muita pretensão. Mas, pelo menos, saber onde encontra. E diante de um questionamento, diante de um desafio, você buscar a palavra de quem? Da igreja. Às vezes a gente procura tudo menos a igreja. E hoje nós encontramos documentos que falam sobre tudo na igreja. Então, assim, é nesse sentido
Mas como que eu vou ter conhecimento desses documentos? Se você for buscar. E aí está o diferencial do voluntário para uma vocação. Na vocação a gente tem que procurar cada vez mais se qualificar, se formar para servir melhor. Não é para ser beneficiário, promovido, como na profissão. Mas é o contrário, é para servir. Para que eu tenha mais capacidade, para que o meu serviço seja de qualidade, para que eu possa servir melhor os irmãos, a igreja, a comunidade. Bom, o padre falou de um monte de coisa, que depois, claro, provavelmente nós vamos retomar algumas questões mais pontuais, né? Mas é abrangente, assim, nesse contexto bem ampliado, assim, a gente tem a imagem, e eu quero resumir nessa questão. Ser catequista é uma vocação. Vocação é chamado de Deus. Por isso, ao responder o sim, você se compromete com o Evangelho. Você faz uma adesão a Jesus Cristo e também ao seu projeto evangelizador, né? Por isso, então, é fundamental esta união, esta configuração da vida, sua vida, da nossa vida, a vida de Cristo, para que assim a gente possa ser verdadeiramente catequistas, no sentido amplo, daquele que faz ecoar a palavra de Deus. Padre Antônio, eu adorei a resposta que o senhor deu e principalmente a questão da formação, né? A gente sempre fala, gente, precisa sempre estar se informando, precisa estudar, precisa pesquisar. Inclusive, a última matéria, né, da revista Eu Sou Catequista falava sobre formação, né? E eu queria saber do senhor qual o tempo ideal para o catequista procurar essa formação. Ele tem que estar toda semana ali procurando ou tem momentos assim que ele pode procurar? Bom, a formação é algo que faz parte da vida, né? Então, assim, é essencial que todos os dias a gente se forme e se informe também, porque assim, né, nós teremos uma bagagem bem ampla para poder superar os desafios que a própria vida nos apresenta, né? E o catequista, de modo particular, em nosso tempo, hoje, as nossas crianças, os nossos jovens, nossos adultos, eles já sabem muita coisa, né? E eles chegam nas nossas comunidades com aquele anseio de ajustar esse conhecimento. Então, hoje é um desafio ser catequista, porque não é mais aquela coisa, você fala e é a verdade, no sentido de que antes não se conhecia nada. Hoje, às vezes, né, o catequizando, ele sabe, às vezes, até mais do que o catequista. Mas isso não é motivo para a gente se preocupar. Bendito e louvado seja Deus que ele sabe. Mas agora, qual é a importância dele na catequese? Nós não estamos falando de conteúdo, nós estamos falando de experiência. A catequese não é uma escola de ensino religioso. Então, nós não vamos estar preocupados apenas com o conteúdo, mas a catequese é um lugar para a experiência de fé. Então, é fundamental o conhecimento do conteúdo, por isso a formação é fundamental em todos os momentos da vida do catequista. Catequista, eu sei que você trabalha, eu sei que você estuda, eu sei que você, às vezes, sai do trabalho e vai lá para um encontro de catequese. Mas fica um apelo, porque é fundamental. O catequista precisa preparar um encontro. O catequista precisa se preparar. O catequista precisa participar das formações que são propostas pela sua comunidade, pela sua diocese, pela a comissão de catequese, como está organizado na sua forania, região pastoral, ou qualquer denominação de organização eclesial, dependendo da nossa região do país. Então, nós precisamos desse trabalho articulado. E por isso a formação é fundamental. Porque não basta saber o conteúdo, mas
é importante que esteja articulado com a prática, senão vai haver uma lacuna. E então, por isso, todos os dias a gente tem que buscar conhecimento. O padre também, as religiosas também, todos os cristãos. Mas, de modo particular, você é catequista. Porque você se propõe, respondendo ao chamado de Deus, e é claro que a gente conta com a graça de Deus para realizar a nossa missão, mas você se propõe a ensinar. Ensinar não como na escola, um ensino, né, forma, mas, de certo modo, é algo sistematizado. Então você precisa conhecer o que você vai passar. Você precisa se preparar nesse sentido. E aí a formação entra em vários aspectos. A formação também é espiritualidade. Então, não é só, agora eu vou aprender os 10 mandamentos, né? Ou coisas desse tipo, a doutrina católica, o catecismo da Igreja Católica. Não, não é só isso. Mas formação se dá em aprender como os métodos de oração. Mas não basta aprender os métodos. É importante realizar, colocar em prática esses métodos. Isso é formação. A formação é quando você para preparar o texto, o encontro, quando você pensa na sua equipe, no seu grupo de catequese, e aí você começa a preparar, olha, semana que vem eu vou fazer isso. E aí você começa a pensar numa dinâmica. É importante pensar. Infelizmente, nós encontramos muitos catequistas que às vezes chegam no encontro e aí não sabem nem o tema que vai se tratar. Isso é muito triste, né? Por quê? Falta de formação, falta de preparo. Isso, como que você dá um testemunho para as crianças, ou para os jovens, para os adultos? Em outras palavras, você está dizendo que ele não é importante para você. Então, se você não se prepara para aquilo, né, para o seu encontro, você, mesmo que você não diga isso expressamente com as palavras, mas o seu modo, o seu jeito, está passando uma mensagem, está comunicando. E aí você está comunicando que, aqui eu venho para ficar, então não preciso gastar mais tempo. Quando a gente quer fazer algo bem preparado, quando a gente quer se apresentar bem, a gente gasta tempo se arrumando, estudando, pesquisando. E aí a gente faz bem feito. Por quê? Porque nós nos preparamos, nós nos formamos antes, nós nos informamos. Então é fundamental na vocação do catequista. Que de outro modo é a vocação do padre. O padre é o primeiro catequista da comunidade. Então o padre também precisa, não basta estudar filosofia e teologia, ele sabe tudo. Todos os dias a gente precisa nos preparar. Todos os finais de semana a gente precisa retomar, rezar a palavra de Deus e também estudar a palavra de Deus, né? Então, e o catequista, de modo particular, hoje ele já não, por conta do contexto sociopolítico da nossa época, o catequista já não é mais aquele que fala somente da doutrina católica. Mas o catequista precisa da formação teológica, conhecer a sua igreja, que ela prega, conhecer a palavra de Deus, né, que aí entra o conhecimento bíblico e teológico. O catequista precisa do conhecimento psicológico. Hoje as crianças, os jovens, os adultos, eles vêm com muitos traumas. E se nós estamos falando de vida, o catequista tem que se importar. O padre não está dizendo que você tem que ser um psicólogo. O padre está falando que você deve conhecer o mínimo de psicologia para você ajudar aquelas crianças, aqueles jovens, aqueles adultos, né? O catequista precisa ter uma noção de pedagogia. Por quê? Porque é algo sistematizado. Veja que eu já repeti aqui umas 3 vezes, isso ou mais. Ou seja, já não é mais o querigma, que é aquele primeiro anúncio. Agora, a criança, o jovem, a criança foi o pai que quis, sim, porque o pai já fez um processo, a mãe já fez um processo. Eles querem agora algo a mais.
Eles fizeram a experiência do encontro, aquele primeiro encontro e aí você se sente chamado a seguir Jesus Cristo, e agora eles querem se aprofundar em algo a mais. Então, por isso, o catequista precisa saber um método para passar esse conteúdo teológico, bíblico, da experiência de fé. Então, que método que vai ser? O catequista não vai ser o professor. Isso está lá na Catequese Renovada, um estudo da CNBB, antes do diretório, que vem falar, as nossas catequeses, elas não podem ser mais como um dia mais de aula. Então, é um método mais celebrativo. É um momento de conhecimento? Mas é um momento de celebração também. E aí, então, por isso, uma metodologia, um conhecimento do conteúdo que vai se passar, a dinâmica é fundamental no encontro de catequese. Porque dessa forma, você vai atingir os vários perfis que estão ali. Crianças que têm dificuldade com a escrita, crianças que têm dificuldade de prestar atenção, de ficar mais atento, crianças que são imperativas, crianças que são tímidas. E aí então você tem que ter conhecimento. Não precisa saber tudo. Não estou falando que agora nós temos que transformar nossa catequese numa escola, no sentido de que tem que ter pedagogos. Não, mas um pouquinho de pedagogia é fundamental. Para que você... Tudo isso que o padre está falando está lá no Diretório Nacional da Catequese. Não sei se você sabe, mas a igreja já pensou algo para você. Então nós temos, desde 2005, a CNBB publicou um documento chamado Diretório Nacional de Catequese. E lá você vai encontrar a formação, o perfil do catequista. E em quais aspectos o catequista precisa se formar. E vai ter tudo isso que o padre está falando aqui. Não estou falando aleatório, não. Estou me baseando justamente no diretório. Não sei se ontem, o nosso amigo já comentou algo, mas assim, só para complementar nesse sentido, e fica como fonte de pesquisa, provavelmente algum catequista que está nos ouvindo tem conhecimento desse documento. E quem não tem, gente, olha, terminou a semana catequética hoje, já, como você está online aí, já procura, porque tem disponível também em PDF. Então, é fundamental. Eu pensei aqui alguns aspectos da formação que são fundamentais para o catequista. Aí você me diz, eu pergunto, vou desafiar você agora também. É possível aprender isso num dia? É possível aprender isso numa semana? Não é possível. Por isso que a formação é constante. A formação tem que ser todos os dias. Você tem que todos os dias procurar conhecer algo a mais. Eu não vou me lembrar agora, mas se eu não me engano foi a Adélia Prado, uma poetisa brasileira que, se eu não me engano foi ela que diz, se eu estiver errado me perdoe, porque o padre também não tem uma memória boa, mas ela fala o seguinte, se não foi ela, deveria ter sido. Ela diz, morrer hoje é um pecado, porque eu vou perder a oportunidade de conhecer algo a mais. De um outro modo dizer aquele ditado, todos os dias a gente tem algo a aprender. A gente aprende todos os dias. Ninguém conhece tudo. Ninguém pode dizer, eu já sei tudo, não preciso. Não. Todos nós temos algo a conhecer todos os dias. Assim como ninguém é imune no sentido de que, eu não sei nada. Não, você também sabe. Então, todos nós temos algo a ensinar também. Então, é essa via de mão dupla, onde a gente tem algo. Por isso que as crianças também nos ensinam, os jovens, os adultos. No encontro de catequese é uma troca. O catequista também aprende com seus catequistas. Então, para finalizar essa pergunta, a formação é um exercício diário do padre, do catequista e todos aqueles que são evangelizadores na nossa igreja. Com certeza, padre. Eu queria saber, na sua opinião,
quais são os principais desafios do catequista hoje, né? Porque a gente sabe que tem alguns catequistas ainda sentem esse problema com a tecnologia, né, nos encontros de catequese, e além de outros problemas aí que surgem. Então, nós temos um dos desafios, claro que são muitos. Então, um dos desafios, às vezes, é justamente esse da tecnologia que hoje está nas mãos das pessoas, né, de modo particular das nossas crianças. Mas, assim, por que desafio e não problema e não dificuldade, né, no sentido? Desafio é algo que a gente pode superar. E não é algo que assim, a gente vai se isentar e dizer, não serve. Então agora não vou usar porque, não, tem que ser a Bíblia e a Bíblia de papel, vamos lá. Claro que é fundamental ter a Bíblia ali, o livro. Nós somos uma das religiões do livro, né? São 3, né? O Alcorão lá para os muçulmanos, os judeus, a Torá, e nós, né, cristãos, a Bíblia. E o que acontece? É claro que é fundamental no nosso ambiente de catequese ter a Bíblia, às vezes com a vela, ter uma ambientação, e onde a Bíblia não aparece apenas como algo para enfeitar, mas algo que vai ser usado, né? E aí então a Bíblia impressa ela é fundamental, ajuda. Agora, nada impede de você usar a tecnologia a seu favor. E aí então, use da criatividade. Hoje os cientistas já dizem, né? Se eu estiver errado, você me corrige, ou você que sabe mais me corrige, tá bom? Mas os cientistas já afirmam que o que determina que o ser humano, entre aspas, é superior aos animais não é mais a racionalidade. Porque os animais, num grau menor, eles também são racionais, né? Agora, o que diferencia o ser humano dos animais é a criatividade. Os animais têm a racionalidade para aprender a repetir algo, né? Você dá um nome ao seu cachorrinho, ele aprende. Toda vez que você fala aquilo, ele está chamando ele, né? Isso precisa ter um mínimo de racionalidade para você aprender. Então, por isso que os animais têm também. Agora, ele não faz nada além do que você ensina. O cachorro, por mais que você fale, esse cachorro é muito esperto, mas ele não é criativo, né? No máximo ele faz alguma coisa sem intenção nenhuma, sem saber que está fazendo aquilo. Nós, seres humanos, somos criativos. Então a criatividade é um dom de Deus. Então use a criatividade a seu favor, use as redes sociais, use os aplicativos, use o que nós temos disponíveis aí. Com prudência, é claro. Eu sou assessor de comunicação, da Pastoral da Comunicação, também, né, do setor de comunicação aqui da Arquidiocese. Nós temos que usar tudo com prudência, né? A gente também não pode se infiltrar, né, em qualquer meio sem a prudência, porque a gente pode se perder. Então, assim, é necessário conhecer, né, o ambiente virtual, e é justamente conhecendo que você vai ter a capacidade de ser mais próximo. E aí você vai dialogar, porque a proximidade facilita a comunicação. Então, conheça. Mas se você tem dificuldade, não tenha medo e pedir ajuda. Então, aquilo que eu falei, às vezes você tem dificuldade porque você é de uma outra geração. Você não é nativo. Você não nasceu na era da internet. Você teve que aprender a mexer no computador. Você teve que aprender a usar o celular, o computador. Hoje as crianças, elas não precisam ir fazer um curso de informática. Elas aprendem. Elas já sabem mexer em tudo. Elas já nascem meio que sabendo, acho que na barriga da mãe já... Brincadeira da parte, mas assim, eles são nativos. Então os nossos, de modo particular, as nossas crianças, né? Os jovens, os adultos ainda nós encontramos um pouco mesclado, né? Alguns que já têm uma noção bastante ampliada sobre a tecnologia, os meios de comunicação, outros às vezes ainda têm alguma dificuldade. Mas o que eu quero dizer?
Então, se você tem dificuldade, então joga a bola para o outro, como diz o ditado, né? Pede para que as crianças te ajudem. E aí você vai orientar com aquilo que você tem, que é a prudência, que é o conhecimento da palavra de Deus, né? Então, lança o desafio, hashtag Palavra de Deus. Uma frase da liturgia do dia, uma frase do encontro de catequese, você vai postar. Você vai fazer uma foto e no Instagram você vai postar uma foto que remeta ao encontro que você fez. Use a criatividade. E aí, sem medo, é algo que não vai atentar contra a nossa fé. É algo que não vai atrapalhar o processo catequético. Só vai ampliar. Só vai tornar o catequizando protagonista também da evangelização. Multiplicador, semeador da palavra de Deus. Num campo que ele conhece e nós, às vezes, desconhecemos. Então, você vai dar a base, os fundamentos e a técnica, ele sabe, você não precisa ensinar. Então, você catequista, às vezes, já é adulto, você, assim como o padre também, às vezes eu peço ajuda, eu não sei fazer isso, prepara esse slide aqui para mim. O padre até sabe fazer slide, mas às vezes não sabe colocar as animações. Então, assim, pede ajuda, tá? Então não tenha medo de pedir ajuda, porque dessa maneira o trabalho é colaborativo, eles vão se sentir importantes e você vai atingir o seu objetivo, que é passar a mensagem, que é comunicar, que é evangelizar, em outras palavras. Com certeza. E eu queria saber do senhor, como que é a sua relação, né? Como que o senhor faz para estar próximo das catequistas? Primeiro eu quero deixar aqui uma constatação que é muito triste, mas a gente não pode ocultar. Ainda existe, né, alguns irmãos no ministério que não priorizam a catequese. E já são muitos os documentos da igreja que fala que a catequese tem que ser uma prioridade, porque sem catequese nós não teremos comunidade no futuro. Lembra que eu falei aqui ainda hoje? A catequese é a escola dos discípulos. A catequese é que forma os novos membros da comunidade. Se a gente não tiver catequese, nós não teremos comunidade. Nós não teremos outros seguidores de Jesus. Então, infelizmente, ainda existem alguns que, não que eles, porque não tem nem como não catequizar e não se preocupar com a catequese. Mas, às vezes, deixa um pouco de lado, né? Então, é fundamental que o padre, você, eu, né, tenho as minhas limitações, os meus desafios. Na minha apresentação que foi lido um monte de coisa, eu sou simplesmente o padre Antônio, mas tem esse monte de funções aqui, de serviços. Então nem sempre eu posso estar todos os sábados, todos os domingos. Às vezes alguns grupos são na semana, principalmente os adultos. Tem grupos de catequese que fazem durante a semana. Eu não posso estar em todos, não tenho condições. Na minha paróquia eu tenho 7 comunidades. Eu não posso todo sábado passar 1 hora em cada grupo de catequese. É impossível. Eu não tenho condições físicas, porque aí eu tenho outras funções que cabem ao padre, né? Agora, eu não posso esquecer que eu sou o primeiro catequista. Quando eu sou nomeado pároco, eu sou nomeado e tenho a missão, a função de ensinar. Ensinar o quê? A doutrina, ensinar a fé católica através do meu testemunho, do meu exemplo. Então, você, padre, eu também preciso encontrar um jeito. Aí, agora, se volta para mim aquela questão da criatividade. Eu tenho que usar da criatividade para estar com os meus catequistas. Ano passado, o dia do catequista, eu estava na África. Fiquei muito sentido, porque já estava marcado e eu fui transferido de paróquia, então, como que eu me fiz presente? Mandei um vídeo. Estive lá no dia dos catequistas, junto com os catequistas. Então, nem sempre eu posso estar fisicamente.
Mas graças a Deus hoje tem a tecnologia que encurta as distâncias, que elimina as fronteiras, e às vezes até o tempo, né? Nós podemos hoje, em tempo real, quantas pessoas estão nos acompanhando essa noite aqui, aí pelo Brasil afora, quem sabe até fora do Brasil, não sei. Tem gente até de fora. Então, né? Olha aí, veja, né? Então veja que a questão do tempo, aqui é noite, né? Você pode estar assistindo, talvez esteja amanhecendo, ou sei lá, onde você esteja, pode estar o dia lá, né? Raiando e tudo mais, o sol raiando. Então, assim, nós temos que usar a criatividade. Mas prepare a semana de formação para os seus catequistas, né? É o que eu procuro fazer. Eu não posso estar todos os dias, mas uma vez no ano eu tenho uma semana de formação. É para todos da paróquia, mas de modo particular para os catequistas. Eu estou próximo. Eu procuro estar aquilo que a gente chama de planejamento, porque, como eu falei, é algo sistematizado, então precisa ser planejado. Eu preciso ter pelo menos um panorama, um temário, os temas que vão ser trabalhados durante o ano. Claro que tem imprevisto e a gente vai mudando algumas coisas, mas pelo menos você tem que entender um pouco, né, como que vai se dar o processo, né, de educação na fé. E aí então, na hora de formular isso, o padre se fazer presente. Pode ter mil coisas, a gente consegue encontrar um espacinho, né? Então nós temos que usar a criatividade. Como a pergunta foi para mim, eu vou falar a partir da minha experiência. Não quero que você chegue lá e fale para o seu padre, faça como o Padre Antônio. Na caridade fraterna, veja como ele pode contribuir com você, tá bom? Porque o Padre Antônio não é modelo para ninguém. Eu tenho que, porque assim, tem o contexto social, a realidade. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Então, eu vou falar a partir da minha experiência, da minha realidade. Como eu disse, eu já dei 2 exemplos aqui. Tem uma semana de formação, eu faço questão, eu agendo, eu não assumo compromisso, eu não marco compromisso em nenhuma comunidade, para que todos participem. E aí, inclusive, o padre possa participar. Porque aí, se eu tenho reunião com a pastoral familiar, como que eu vou estar com os catequistas nessa semana? Então, não tem atividade nenhuma na paróquia. É a semana de formação. E aí, os catequistas são os principais convidados para estarem lá. Eu falo que nem é facultativo, é obrigatório. O padre, às vezes, é meio assim, autoritário nesse sentido, né? Mas, assim, é obrigatório no sentido de que é um momento pensado para eles de modo particular. E aí eu consigo me fazer presente. No momento, de modo particular, aquelas turmas que preparam as crianças, os jovens, os adultos para a recepção dos sacramentos. Primeiro Eucaristia, Crisma, e nesse processo aí, às vezes, tem alguns que se preparam para se batizar. Eu procuro, de modo particular, pensar um momento de retiro, e aí eu me faço presente com eles. Em algum momento, passo também no encontro. Não estou dizendo que são todos, como eu já disse, né? Não tenho condições de passar em todos. Mas um ou outro, às vezes eu não fico em encontro todo, mas eu passo, dou um olho. Oi pessoal, tudo bem? Eu não vou lembrar o nome de vocês, mas estou aqui. Vocês sabem quem é o padre, né? Então, e aí, quando eu olho, eu passo na rua, as crianças sabem que é o padre, porque o padre passou lá na catequese, porque ele vê o padre também na igreja, aí ele começa a associar, né? Então, assim, nós temos que usar a criatividade, né, para se fazer presente. E aí, como eu disse, a tecnologia ajuda, né? Então, hoje, você pode, o que vai custar para você, não que eu faça isso, mas me veio agora à mente, se você não pode estar presente, faça uma mensagem para o seu catequista, para a turma que vai se preparar. O próprio dia do sacramento é um momento em que o padre se faz presente também. Então eu aproveito o dia do sacramento, né, para ampliar essa proximidade com os catequistas, com as famílias dos catequistas, né? E assim
a gente vai encontrando meios de se fazer mais próximo, de modo particular, daqueles que nós delegamos a função de ensinar. Então, o catequista é um colaborador próximo do padre, porque são delegados para que exerçam essa função de ensinar a fé católica, né? Com certeza. E Padre Antônio, eu gostaria de agradecer muito a sua participação. Eu espero que você que está em casa tenha adorado também a entrevista. Eu fiquei apaixonada, gente. Depois eu vou assistir de novo para ver se, né, consigo assimilar tudo que o Padre Antônio falou, consigo estudar o que ele falou também, né, os documentos, tudo aí está ao nosso alcance, né? Muito obrigada, Padre Antônio. Eu que agradeço, né, a oportunidade, né, de estar falando, como disse, me perdoe, né, pelas falhas, é uma pequena contribuição a partir daquilo que eu vivencio, do pouquinho que eu conheço, né, de tanta coisa que a igreja tem para nos ensinar. Então, eu espero que tenha ajudado. Deus abençoe, né, você, catequista, na sua missão. Muito obrigado pelo seu sim. De certo modo, você me ajuda como padre, ajuda o seu padre aí, né, ajuda o seu bispo, ajuda o Papa Francisco e outros papas que vierem, né, a continuar a missão de Jesus, evangelizando. Com certeza. E amanhã eu volto novamente às 7h30. Até lá!